testemunhastes alegria de ver Cristo Jesus ressuscitado. Anunciai que já nasceu o dia em que o homem é salvo do pecado. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Glória e louvor a Cristo. Glória e louvor a Cristo para sempre. Levai a grande festa ao mundo inteiro. Proclamai às nações a boa nova. Em Cristo, Deus e homem verdadeiro, a velha humanidade se renova. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Glória e louvor a Cristo. Glória e louvor a Cristo para Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor da Igreja, o amor de Deus, nosso Pai, que nos acompanha ao longo do percurso da vida e da história, e a comunhão do Espírito Santo, que sempre nos renova, estejam convosco. Bendito seja Deus pelo primeiro nome de Cristo. Irmãs e irmãos, hoje, aqui na Cova da Iria, em Fátima, na conclusão de uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, reunimos-nos, os bispos e todos os cristãos que quiseram e puderam, para celebrar a Eucaristia, tendo especialmente presente as pessoas que foram vítimas de abusos sexuais, de poder e de consciência na nossa Igreja. Fazemo-lo em sentido de penitência humilde, de solidariedade e proximidade cristã com aquelas e aqueles que sofreram e sofrem, vítimas de comportamentos completamente iníquos, cruéis e manipuladores, por vezes disfarçados de atenção, de afeto e até de motivações religiosas. Como a Igreja que somos, assumimos a dor, a perturbação e a revolta dessas pessoas, tanto das que tiveram a coragem dolorosa de reagir e denunciar, como daquelas que se calam ainda na incapacidade de falar dessa realidade que lhes barrou o caminho de uma vida mais feliz. Assumimos que, em muitas ocasiões, não fomos capazes de tomar consciência e de velar como devíamos para evitar estes abusos, para lidar com a gravidade das ofensas que foram feitas. No início desta Eucaristia, reconhecemos que esses comportamentos são exatamente o inverso daquilo que somos e que celebramos. Por isso imploramos o perdão de Deus, que pediu aos seus discípulos que fossem misericordiosos e cuidadores, particularmente para com os mais pequenos e frágeis. Reconhecemos e apresentamos a cada um e a cada uma daqueles e daquelas que sofreram estes abusos em ambiente eclesial, um profundo, sincero e humilde pedido de perdão. Em nome da Igreja na qual eles confiaram e onde sofreram
tão injusta e perturbadora violência. Pedimos perdão e pedimos igualmente a força, a coerência e a determinação de tudo fazer para que as pessoas que sofreram tão injustamente possam ter condições de superar os dramas que lhes foram infligidos, recobrar a estabilidade e a esperança na vida. Por isso, pedimos perdão a Deus, suplicando igualmente o dom do seu Espírito Criador, para que possamos construir e reconstruir, a nível pessoal e como Igreja, um caminho de verdadeira vida, segundo o coração manso e humilde de Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. Reconheçamos, pois, todas as nossas culpas, particularmente as agora mencionadas, e peçamos o perdão de Deus e o dom transformador do seu Espírito. Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que instituístes o sacrifício pascal para a salvação do mundo, ouvi benignamente as súplicas do vosso povo e fazei que, intercedendo por nós, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, a sua natureza humana nos reconcilie convosco e a sua natureza divina nos absolva do pecado. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, uma vez que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, acolhendo-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, fazei-o vós também.
E, acima de tudo isto, revesti-vos do amor, que é o laço da perfeição. Reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados num só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós com toda a sua riqueza. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Cantai a Deus nos vossos corações o vosso reconhecimento com salmos, hinos e cânticos inspirados. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Palavra do Senhor. Clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias.
revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Irmãs e irmãos, a palavra de Deus que acabamos de escutar ajuda-nos a olhar para a vida e para as atitudes que marcam o nosso modo de estar no mundo, com o olhar lúcido e misericordioso de Deus, revelado em Jesus, e especialmente para olhar para a dolorosa realidade que trazemos para a nossa celebração eucarística a partir daqueles que foram vítimas de abusos no seio da Igreja. O Evangelho que proclamamos descreve-nos o olhar atento de Jesus, que se dirige, antes de mais, aos pequeninos. E esse olhar é a expressão do carinho de Deus para com eles. Jesus diz: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. É prioritariamente a estes que se dirige o olhar atento e misericordioso de Jesus. Todos são dignos da sua atenção, mas ele começa precisamente pelos últimos e por aqueles que têm mais urgência desse olhar. É essa forma atenta de olhar para as crianças e para todos os que mais precisam de atenção, de carinho e de apoio que ele quer ensinar, particularmente aos pais, à família próxima e à família de Deus, que é a Igreja, de modo especial a quantos são chamados a continuar, pela palavra, atitudes e gestos, a sua presença libertadora e salvadora. Quem é pequeno precisa desse olhar atento e carinhoso, verdadeiro, como do pão para a boca. Precisa dele para crescer, para ser livre e ser feliz. Quem não sente esse olhar no círculo próximo das suas relações, quem sofre injustiça, fome, miséria, abuso,
precisa especialmente desse amor reparador para sarar feridas, redescobrir o sol da existência verdadeiramente humana e o rosto paterno-materno de Deus. Este olhar, manifestado e ensinado por Jesus como base do relacionamento autenticamente humano, faz entender, por outro lado, a enormidade destruidora da violência e do abuso das crianças e dos mais débeis, exatamente nos lugares onde era suposto estar patente a atitude contrária, que é fonte de vida, de liberdade e de confiança. Faz também entender a absoluta necessidade de se colocar antes de mais e acima de tudo ao lado de quem sofre esta devastadora realidade. Não se pode passar ao lado nem encobrir por comodidade ou por conivência. Não se pode pactuar com situações e atitudes que comprometam deste modo a vida de pessoas inocentes. A tolerância zero, de que fala o Papa Francisco, exprime esse compromisso fundamental para com a vida e a justiça em favor dos que foram iniquamente delas privados. É essa atitude que assume Jesus também ao proclamar: Vinde, vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele coloca-se ao lado dos que sofrem, escolhe o campo dos oprimidos e abusados, ajuda a carregar a sua dor, a sua desorientação e revolta. A nós, Igreja, este chamamento vinde ensina que não há piedade sem esse olhar fundamental de justiça, de verdade, de misericórdia. Isso significa acolher, acompanhar, sarar feridas, criar futuro na verdadeira liberdade e na esperança. Esses são os sinais que fazem descobrir o rosto de Deus e o caminho de ressurreição e de vida que Ele nos propõe. O que Jesus testemunha e ensina acerca do Pai e da sua própria missão é mais básico e radical do que qualquer outro interesse dito, estratégico, corporativo, estatal, espiritual e religioso. Foi para essas pessoas. É algo que está na raiz de tudo isso e é dono de vida da cidade, da dignidade de cada ser humano. Foi para essas pessoas, por todos nós, que Ele veio, que deu a vida, que abriu o caminho, mesmo no sofrimento e na morte, para revelar e tornar próxima a plenitude de vida em Deus. Esta atitude não é dirigida contra ninguém. Até mesmo para aqueles que causaram estes males, até mesmo para aqueles que crucificaram Jesus e que continuam a crucificá-lo nos mais inocentes, também para esses, precisam de ser libertados das atitudes que cometeram e que os despersonalizam e desdignificam. Por isso, a busca de clareza, de justiça, de futuro, deve incluir também os que praticam o mal, pois a misericórdia de Deus é para todos e senão ficam vazios tantos corações de pessoas que precisam de ser recuperadas para ajudarem a construir a liberdade. É também muito importante o estilo de fazer isso que este Evangelho nos apresenta. Jesus não se apresentou como grande Senhor ao modo dos grandes desta terra. Ele convida-nos a segui-lo no caminho discreto do serviço, do dom, e é nessa atitude que o bem deve ser praticado. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É deste modo que ele mostra o coração materno e paterno de Deus. O coração que propõe como atitude a imitar por aqueles e aquelas que o seguem. Aprenderemos tudo isto se não agirmos como se estivéssemos a erigir um monumento à nossa grandeza ou para fazer boa figura.
É essa atitude de humildade, e humildade significa, antes de mais, verdade, autenticidade com aquilo que se é. É essa atitude que permite colocar os que sofrem como prioridade do nosso agir e não a nós próprios, do nosso grupo ou mesmo do bom nome da Igreja. Esta é a atitude que nos move, ir ao encontro de quem precisa. Hoje, como bispos da Igreja em Portugal, queremos dizer àquelas e àqueles que sofreram estes abusos, antes de mais, uma palavra de reiterado pedido de perdão com que começamos esta liturgia. Isso significa identificação e reconhecimento do mal que vos foi imposto, de forma injusta e abusiva e no ambiente onde menos devia ter acontecido. Essa dor é também a nossa, a vossa dor, e continuará a doer enquanto a vossa não for curada. Mas é uma dor que nos acorda, nos motiva, nos abre humildemente a ir ao vosso encontro, a escutar o que é incómodo, a reconhecer a dor e a procurar partilhá-la e, na medida do possível, aliviá-la e colaborar por todos os meios na libertação daqueles e daquelas que foram tão dramaticamente afetados. Gostaríamos que, assim como experimentastes estas injustiças no seio da Igreja, possais fazer a experiência de irmãos e irmãs que vos querem ajudar a sarar feridas e a abrir caminhos de futuro. Foi com esse intento que empreendemos este caminho que agora entra numa nova fase. Estamos a criar condições para que esse encontro seguro e transformador seja possível. É convosco e na medida do vosso desejo que queremos empreender um caminho de reparação e de superação das dificuldades. Realizamos esta celebração em Fátima, onde Maria, mãe de Jesus e mãe e modelo da Igreja, veio revelar-se a 3 crianças, vítimas da pobreza, da falta de escola e de muitas outras privações. O olhar carinhoso da Senhora vestida de luz deu força e coragem a estas crianças e forjou nelas um coração firme e decidido para enfrentar as dificuldades, para resistir ao medo da guerra e de uma horrível pandemia que vitimou 2 delas, para afirmar a sua experiência perante os que duvidaram da sua autenticidade, de passar através do sofrimento e até da morte. Maria, enviada por Deus a 3 crianças, mostra um caminho para a Igreja, para todos nós. A nossa Igreja não pode voltar atrás neste caminho. Não deve e não vai voltar. É mesmo preciso estar ao lado dos mais pequenos, dos mais esquecidos, como é hospital de campanha, como fala o Papa Francisco. Há caminho para além da dor, da justa revolta e da injustiça. Convosco, com o vosso testemunho, com a vossa inconformidade e tenacidade de vida, esperamos também ser uma Igreja renovada, inconformada com qualquer tipo de mal. Que Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, nos ensina a arte materna de bem cuidar, de compreender, de consolar e amparar. A arte e a vontade de construir um mundo mais justo, sempre renovado pelo Espírito de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus de Nazaré foi morto e sepultado, mas Deus ressuscitou para ser Senhor e Salvador de todos. Peçamos a Cristo ressuscitado que escute as nossas preces. Kyrie
bispos e outros responsáveis pelas instituições religiosas, para que sejam sempre solícitos pelos mais débeis, à imagem de Cristo, o bom pastor. Oremos. Pelos grandes da terra, para que sejam tolerantes para com aqueles que se opõem aos seus critérios e reconheçam que a obediência a Deus está acima de tudo. Oremos. Pelos jovens tentados pela indiferença, para que não se contentem com as propostas fáceis, mas procurem sempre os valores que permanecem. Oremos. Pelos participantes nesta celebração, para que recebam o Espírito Santo com abundância e uma atenção particular pelos que sofrem. Oremos. Pelas pessoas que foram vítimas de qualquer espécie de abusos, para que encontrem em Cristo ressuscitado a cura das suas feridas e a coragem para uma vida nova. Oremos. Pelos familiares e amigos que acompanham as vítimas de abusos, para que sejam uma presença de conforto e de ambiente seguro e ajudem na recuperação da dignidade humana. Oremos. Senhor Jesus ressuscitado, escutai benignamente as preces dos vossos filhos e filhas, neste dia de oração pelas vítimas de todas as famílias, todas as formas de abuso, e concedei-nos tempos de purificação e de reparação, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Deus caritas est, Deus caritas est.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor das mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, toda a Santa Igreja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa alegria e a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o meu irmão José, bispo desta Igreja, e comigo, o vosso indigno servo, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com a alegria e a confiança de filhos e filhas do Pai do céu, tornados irmãos uns dos outros, dirijamos-lhe a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dar a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Jesus ressuscitado, troquemos uma saudação de fraternidade e reconciliação. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes todos aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo.
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Até ao fim dos tempos.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoamos agora os objetos religiosos que eventualmente tenham peregrinos que vieram até Fátima. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e da piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre. O Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.